Amém, graças a Deus. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos mais uma vez aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a nossa transmissão de toda a nossa segunda-feira, né? E eu gostaria de saber com os irmãos têm conexão conosco, se a nossa voz está saindo bem, se os irmãos... Deixa o Douglas aqui arrumar os microfones. Amém. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Os irmãos podem nos ouvir? Os irmãos que estão nos ouvindo, puder já nos passar aí. Ministério Nascer do Sol de Canoas, Deus abençoe. Irmã Marilene, irmã Gessi conosco. Irmã Josiele Oliveira Neri, Deus abençoe a todos. Moscar, Deus abençoe. Irmã Tainã também está entrando aqui, Deus abençoe. Irmã Lucileia, Deus abençoe a pastoraria a todos. Irmã Ivone Bessi. Irmã Isabel Barreto de Canoas, também Deus abençoe. Os caras que estavam sem áudio, não sei se agora está com áudio. Deixa eu ver aqui. Abençoe, sim, ouvindo bem. Boa noite, irmã Dimara, irmã Isabel, irmã Dilca, irmã Leonita, irmão José Floriano. Deus abençoe aqui todos os nossos irmãos, irmão Josemar, juntamente com sua esposa, e toda a família ali na cidade de Jaguaruna, né? Então, se os irmãos estão nos ouvindo, amém, Deus abençoe, irmão Josemar, amém, graças a Deus, né? Então eu creio que, amém, seria o nosso ponto de partida sempre, né? Nós, ver se está bom o áudio, como a gente sempre comenta com os irmãos, o importante é aqui a voz e não a imagem. Então, Deus abençoe todos os irmãos do Facebook, Deus abençoe todos os irmãos do YouTube que estão em conexão conosco. E como diz o gaúcho, né, sem mais delongas, nós vamos aqui iniciar então a nossa programação dessa ocasião. Como de costume, fazendo uma oração, e como o profeta sempre nos dizia, né, falando com o autor das Escrituras, antes de nós poder ler a mesma, né? Senhor Jesus, obrigado por esse momento que o Senhor tem nos dado. Obrigado por estar aqui do lado de cá, diante das Escrituras, das anotações, da inspiração que o Senhor tem me dado durante esse dia de hoje. Do outro lado, Senhor, da conexão, estão os meus irmãos e irmãs que estão em uma expectativa de ouvir a Tua palavra e serem abençoados. Então, nesse momento, Senhor, eu oro para que a inspiração do Todo-Poderoso seja sobre minha vida e o Senhor possa tomar os meus lábios e poder falar através de mim.
Também te peço que o Senhor tome toda a audiência daqueles que estão nos ouvindo, que estão em conexão conosco, que o Senhor também possa ungir os seus ouvidos para eles ouvir a sua palavra e os seus corações para receber. Que o entendimento deles também seja ungido para eles poder compreender tudo o que será dito aqui nessa noite. Esta é minha oração e meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Então, que Deus continue abençoando. Entrou aqui agora também nosso irmão Ed Delavecchia, né? Moedinho, Deus abençoe, Moedinho. Tivemos hoje um bom companheirismo à tarde, no nome do Senhor Jesus Cristo. O irmão João Luiz, ali de Canoas, também está entrando. Nós seguimos aqui na nossa sétima trombeta, embora hoje eu não vou ler a escritura da sétima trombeta, de Apocalipse capítulo 11, versículo 15, 18, né? Como nós estamos, do 15 ao 18, como nós estamos acostumados aqui a ler desde que nós entramos na sétima trombeta. Hoje eu quero ler duas escrituras, porque antes de eu entrar no assunto que eu quero entrar, eu gostaria de poder responder uma pergunta que me foi feita no programa passado. E bom que a pergunta está dentro do nosso texto, nosso contexto, então não vamos sair fora. Né, nós estamos assim falando de 3 etapas da graça, alguém perguntou sobre cura divina, né, não são assuntos diferentes. O assunto que ele me perguntou é bem pertinente aqui ao assunto que nós estamos falando. Então eu quero ler duas escrituras com os irmãos nessa ocasião aqui, e vamos depois retornar aqui essas escrituras, talvez até o final do programa eu retorno nelas de novo. Vou colocá-las aqui como base, para nós darmos o início. A primeira escritura que os irmãos que anotam, que estão anotando, Apocalipse capítulo 19, versículo 20, vai ser a primeira leitura. E depois Apocalipse capítulo 20 e verso 10. Capítulo 20 e verso 10. Exatamente. 19 e 20, depois 20, versículo 10. Então diz assim, na primeira leitura, capítulo 19 de Apocalipse, logo depois que termina a grande batalha, né, encerrando a batalha do Armagedon, né, diz assim, e a besta foi tomada, e com ele o falso profeta. Então, já que de início já fica bem claro para nós aqui, segundo a pergunta que a nossa irmã me fez, que nós temos aqui dois personagens, né? A besta e, né? A besta foi tomada e com ele o falso profeta, que operava milagres diante dele, com os quais enganava os que receberam a marca da besta. Vê que os sinais, a parte bem religiosa, né, os sinais, a operação de milagres, não vem da besta, né, vem do falso profeta, né? Claro que a gente compreende, nós vamos chegar lá, né? Os quais enganavam os que recebem a marca da besta e os que adoraram a sua imagem. E esses dois foram lançados no lago de fogo, vivos, queimando com enxofre. Então, mais uma vez aqui, e esses dois, não um. Né? Então, a Bíblia está dizendo isso, né? Mesmo se não tivesse nenhuma mensagem do profeta citando isso, né? Ainda assim a Bíblia já deixa bem claro, diz assim, e esses dois foram lançados vivos. Então, eu vejo claramente que também aqui não se trata de um sistema, aqui se trata de pessoas, né? Esses dois indivíduos são lançados vivos no lago de fogo, queimando com enxofre. Bom, a segunda escritura é Apocalipse capítulo 20, versículo 10, diz assim, e o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados de noite para sempre e sempre. Então, são criaturas vivas, né? Um sistema não poderia ser lançado no lago de fogo, um sistema não poderia ser atormentado, né? Então aqui fica claro que esses dois são personagens, são criaturas, né? E no caso eu creio aqui que são dois indivíduos, logo vai um terceiro indivíduo que é Satanás, e eles ficam ali sendo atormentados, na minha tradução está para sempre e sempre. Isso aí nós já passamos por aí
E várias vezes nós compreendemos que para sempre é uma temporada, né? Aion, uma temporada, um espaço de tempo. Então não é eternamente, porque o falso profeta, a besta não tem vida eterna, Satanás não tem vida eterna, então não tem como ser atormentado eternamente, né? Uma hora acaba o seu tormento, e o profeta diz nas mensagens hebreus, aquele período de resposta sobre Hebreus, eles são aniquilados completamente. Eles e todos os seus seguidores, né? Aqueles que têm acompanhado o falso profeta e a besta. Então, irmãos, antes de eu começar aqui, também eu quero dar um anúncio para o próximo programa. Segunda que vem, eu quero colocar aqui para os irmãos, eu conversei com o irmão Eduardo, deu certinho de irmão Eduardo cortar as duas partes que o irmão Pedro, seu filho, né, o jovem, falou a respeito do assunto que eu comentei com os irmãos aqui numa outra ocasião, a respeito da entrada em Jericó, tipificando ali as duas testemunhas com os dois espias, Rabi, debaixo do sinal, né, debaixo do fio escarlate, o tipo 154.000, né, sendo protegido pelo selo do Espírito Santo, cesse os ventos, a proteção. E eu gostei muito, disse para os irmãos que eu não ia dar conta aqui de repetir, seria melhor se os irmãos assistissem diretamente dele. Então deu certinho, os irmãos fizeram o corte e enviaram para nós. Irmão Lucas, né, ali de Sombrio, juntamente com o Douglas, prepararam aqui e vai ser colocado então no próximo programa aqui. Eu gostaria que os irmãos assistissem, prestassem atenção, e vai ser muito bom. Está conectado dentro dos nossos assuntos que nós estamos falando, tanto aqui quanto os assuntos que se falam no tabernáculo, né? Então eu creio que vai ser de grande valia para todos nós. Então eu quero iniciar aqui, vou colocar aqui meu reloginho aqui para me não passar, né? Presente que a irmã Lucileia lá de Herveiras nos deu, não porque ela quer que o programa seja rápido, né? Mas para eu poder controlar o tempo. Tem aqui 1 hora para poder falar com os irmãos. Irmãos, a pergunta que a irmã fez foi muito pertinente. E eu não sei o nome da irmã porque ali no Facebook o nome que está ali no perfil está como noiva eleita. Então eu realmente não sei quem é a irmã, talvez até conheça, mas pelo perfil está escrito noiva eleita, então assim, de momento eu não sei quem é a irmã, mas né, eu pude ver ali no perfil do Facebook que é uma irmã mulher, né? Então a pergunta que a nossa irmã me fez foi assim: pastor, o diabo vai se encarnar no anticristo ou na besta, ou nos dois? Essa aqui é a pergunta que ela nos faz, né? Como eu disse para os irmãos, uma pergunta bem pertinente, né? Ele se encarna no anticristo ou na besta, ou nos dois? Então, uma boa pergunta. E antes de eu poder aqui começar a responder a pergunta da nossa irmã, eu quero aqui fazer primeiro uma pequena ressalva, né? Isso aqui é importante os irmãos prestarem atenção nessa ressalva que eu vou falar, né? Na verdade, irmã, se a irmã está nos assistindo nesse momento, na verdade a pergunta não seria, né? No anticristo ou na besta, né? Eu gostaria de colocar essa partezinha aqui em ordem, né? Então não seria exatamente no anticristo ou na besta. A pergunta deveria ser, na verdade, né? Na besta e no falso profeta, tá? E eu vou ler aqui alguma escritura. Tem diferença, pastor? Sim, tem diferença. Os irmãos vão ver que tem uma diferença muito grande, né? Colocarmos em ordem assim a besta e o falso profeta e falarmos do anticristo, tá? Tem uma diferença assim. Então vamos pensar, né? Não é tudo a mesma coisa? Sim, tudo é o reino de Satanás, né? Mas tem aqui tem uma ressalva que eu gostaria de fazer primeiro. Eu quero começar aqui lendo algumas escrituras com os irmãos. Eu vou começar a ler em 1 João. Eu vou ler em 1 João e depois vou ler em 2 João. E se os irmãos observarem,
a única parte que nós vamos encontrar na Bíblia. E por favor, irmãos, se vocês encontrarem em outro lugar, vocês até me falem, né? Porque talvez eu comente aqui e alguém encontra na Bíblia, né? Como aquela vez eu falei sobre a fé, eu digo, olha, eu encontro a fé no Velho Testamento somente numa parte escrita a palavra fé, em Abacuque. Eu deixei em aberto, se alguém encontrar em outro lugar, por favor, me mostre, que para mim é importante. Então, se alguém disser, pastor, eu tenho em outra parte da Bíblia que fala a respeito do anticristo. Nós temos apenas 1, 2, 3, 4 escrituras que a Bíblia refere-se a essa palavra anticristo, tá? Somente 4 escrituras, anticristo. E todas elas estão nas cartas de João, o apóstolo João. Então, eu vou começar aqui a ler as escrituras. 3 são na primeira carta e 1 na segunda carta. Na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18, o apóstolo João diz assim: Filhinhos, é a última hora. E como vós ouviste que o anticristo há de vir, e mesmo agora há muitos anticristos, por isso sabemos que é a última hora. Então, primeiro João fala de um engano que está por vir, o anticristo, e ao mesmo tempo, que ele está vivendo na era de Éfeso, ele também percebe que aquele espírito já estava em operação. Ele diz, mas agora há muitos anticristos. O profeta nos ensina a respeito dela ser almejada, depois relaxada, sobre como que se iniciou as obras dos Nicolaita no meio da igreja, né? Então, o João está dizendo aqui que esse espírito, nós temos ouvido dizer que ele está para vir, mas já tem muitos anticristo, por isso sabemos que é a última hora. Isso que é a primeira escritura. Depois do capítulo 2, também no versículo 22, o apóstolo João continua. Vou ler as 4 escrituras que usa essa palavra anticristo. Quem é mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, ele é anticristo, que nega o Pai e o Filho. Então aqui João já coloca uma característica no que é o anticristo. Ele vem certamente, esse espírito vem com mentira. Quem é mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, ele é anticristo, que nega o Pai e nega o Filho. Depois também em 1 João capítulo 4 e versículo 3, diz assim: todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir e já agora está no mundo. A última escritura aqui que fala sobre anticristo. E como eu disse para os irmãos, se você encontrar uma outra parte, você pode passarem para mim. Por enquanto, até onde encontrei, são apenas essas 4 escrituras que falam sobre anticristo, essa palavra anticristo. 2 João capítulo 1 e versículo 7. Porque muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Outra vez repete ali, de São João 4,3, né? Os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é um enganador, é um anticristo. Agora, irmãos, o que eu quero trazer aqui para os irmãos nessa partezinha aqui, antes de eu entrar no ápice aqui da nossa resposta. Tem 2 escrituras aqui que me chamam a atenção, que é São João 4,3 e São João, Epístola de João 4,3 e Epístola de João, a segunda epístola, 1,7. Que João está dizendo aqui que aqueles que não confessam que Jesus Cristo veio em carne, esse é o anticristo. Então, eu não sei se os irmãos sabem que logo depois da partida, né, dos apóstolos, ainda João estava vivo, logo no início, né, do ministério, como o profeta disse, foi muito rápido, né, da descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste até a igreja começar a entrar em apostasia, né, os Nicolaita começar a operar, foi muito rápido, isso não demorou muito, né. Os apóstolos identificaram esse espírito muito rápido. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 11, olha, estou zeloso de vós com zelo de Deus, não tenho temor
que assim como a serpente enganou a Eva, também seja corrompido o vosso entendimento, e você aparta a simplicidade que há em Jesus Cristo. Também Paulo também faz aquele concílio em Mileto ali, né, com aquela preocupação, e dizendo que ele sabia que na partida dele entrariam lobos ferozes que não poupariam o rebanho. Então os apóstolos estavam identificando que havia alguma coisa que estava acontecendo no meio da igreja, né? E aí quando João identificou isso, João pega e aponta, né, um dos problemas que estava acontecendo, né? Aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é anticristo. Bom, então não sei se os irmãos sabem, logo depois da partida dos apóstolos, aqui um pouco antes de João partir, havia um movimento, e esse movimento até iniciou bem antes do Senhor Jesus Cristo entrar em cena, e depois aqueles que faziam parte do movimento só misturaram um pouquinho desse movimento com o cristianismo, e eles se fortaleceram, né, através da fé cristã. Como uma vez eu disse para os irmãos que não tinha uma Bíblia compilada, eles não tinham um livro de regra, de instrução, eles tinham era o Espírito Santo, e a igreja começou a perder o Espírito Santo. Então esses homens foram se introduzindo, e vocês podem pesquisar na internet, vocês podem ler em livro, vocês vão descobrir que havia ali um grupo de homens chamados gnósticos. Então esses gnósticos, como é que eles criam? Eles criam assim, eles criam que não existia mais nada, que eles não criam assim na crucificação de Jesus Cristo fisicamente. Então até eu tenho aqui o Evangelho de Tomé, né, que é esse nome do quinto Evangelho. Jesus sofreu, mas não sofreu. Jesus morreu, mas não morreu. Então eles não creem que Jesus Cristo realmente nasceu e veio em carne. Eles creem que Jesus Cristo era apenas uma aparição. Era uma aparição. E eu tenho aqui 2 volumes do livro de Irineu, né, da obra de Irineu, e nesses 2 volumes que eu tenho aqui, o título é Contra as Heresias, né? Irineu contra as heresias. O profeta Irineu foi o mensageiro da Segunda Era. Então, Irineu captou esse espírito, captou esse engano. Então, Irineu passa esses 2 volumes que eu tenho, são livros grossos, são 2 volumes, ele passa o tempo todo combatendo essa doutrina gnóstica, né? Que eles queriam introduzir na mente das pessoas que Jesus Cristo não veio fisicamente. Que Jesus Cristo era até um nome que eles dão para isso, agora não estou lembrado, mas que Jesus Cristo ele simplesmente apareceu e ele era espiritual. Então a morte dele não chegou a ser uma morte, uma coisa simulada, né? Sofreu, mas não sofreu, morreu, mas não morreu. Então, quando João veio para combater essa falsa doutrina, então João mostra o quê? João vem, identifica o espírito na era e começa a falar aqui, olha, vocês estão esperando o anticristo para vir, mas vou dizer para vocês, já está operando. É mais ou menos isso que ele está falando, né? Nós sabemos que está para vir, mas olha, já está acontecendo. Primeiro, tem uns aqui que estavam no nosso meio, que estavam conosco, mas não eram de nós, saíram de nós. Né? Foram eles que foram após a essas doutrinas que estavam acontecendo naquele período. Aqui 2 escrituras, João identifica exatamente do que ele estava se referindo, né? Depois que eu estava lendo aqui, então, né, o livro de Irineu contra as heresias e né, combatendo veementemente esse grupo de gnósticos, né? Negando o nascimento virginal de Jesus. E aí, irmãos, até o diabo é oportunista, né? Ele toma ocasião, por exemplo, assim, eles começaram a negar tanto o nascimento virginal de Jesus, aí nós temos ali Inácio, que era o bispo da Antioquia. Inácio, para combater a doutrina que Jesus não tinha nascido de nascimento virginal, então Inácio começou a destacar muito a Maria, a Virgem Maria, a Virgem Maria, a Virgem Maria, a Virgem Maria. E como ela foi destaque, assim, através de Inácio, que foi um bispo que amou ser entregue à morte, ele queria ser participante do sofrimento de Cristo, ele queria ser mártir, ele pediu que os irmãos não orassem por livramento, que ele queria participar do mártir. Então, naquele período, os irmãos se tornavam-se mártires, eles eram louvados pelos irmãos, né? Eles eram enaltecidos, aqueles irmãos, eles eram lembrados sempre. Então, aqueles homens ficavam
como destaque, né, os mártires que foram martirizados a favor do reino, a favor do Evangelho de Jesus Cristo. Então, por Inácio ter esse grande nome que tinha, né, foi o primeiro que usou a palavra católico também, e segundo o irmão Brando também eu lendo alguma coisa ali, destacar muito bispo, na leitura que eu li da epístola de Inácio à igreja de Coríntios, eu creio, que ele enaltece muito o bispo, né, a igreja está onde está o bispo, né, então começa a enaltecer o bispo, vai enaltecendo o bispo, vai enaltecendo a Maria, até que quando o tempo passa, isso toma corpo, e mais tarde a igreja, então, a igreja já no estado caído, então ela passa a aderir à Virgem Maria e mais tarde a Ascensão de Maria, né? Esses dias eu fiz uma pregação, se irmãos quiserem assistir, está ali no YouTube, a respeito de realmente se Maria permaneceu virgem, se não permaneceu virgem, se ela teve mais filhos. Nós temos ali uma pregação bem clara a respeito desse assunto, né? Ali para os irmãos no YouTube. Então, como ele enaltece muito aqui ao bispo, e usou essa palavra católica, foi onde, né, surgiu a Igreja Católica Apostólica Romana, porque, né, o bispo maior veio de Roma, a igreja maior estava em Roma, então, né, ficou esse edito, né? A Igreja Católica Apostólica Católica Universal. Ele usou essa primeira palavra, vamos ir além do Império Romano, porque a igreja ela é católica, universal. Então daí veio a palavra católica, daí veio o enaltecer de Maria, como a Virgem Maria, e logo depois endeusaram a ela, e logo também enaltecer ao bispo, né? Então o bispo se torna-se o centro do culto, né? Se não tem o bispo, não tem culto. E nunca foi o que Jesus ensinou, né? Que Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente, né? Então, a Igreja de Jesus Cristo ela pode ser constituída onde tiver 2 ou 3 presentes, né? Mas se sabe que uma doutrina, que a doutrinação que ela começa a ser repetida, e falado por homem no quilate que era Inácio, né? Então, isso ganhou força no meio da igreja. Então, com isso, né? João, assim, captou esse espírito desses gnósticos que negavam um nascimento virginal do Senhor Jesus Cristo, e que Jesus Cristo tinha vindo num corpo físico para a redenção, como nós já conhecemos isso, né? Temos falado tanto disso em cultos, né? O que é a redenção, o que significa a redenção? Não teria como haver uma redenção se não houvesse um corpo físico. Então eles negavam veementemente que havia um corpo físico do Senhor Jesus Cristo, que Jesus Cristo de fato morreu, que Jesus Cristo de fato sangrou. Então eles tinham essa doutrina. Então eles saíram pelo mundo muito rápido espalhando. Sabe que a mentira se espalha muito rápido. E de contraponto, então os apóstolos começaram a escrever cartas, como João aqui começou a escrever cartas, e Irineu, enfim, outros, né? Para combater essa doutrina gnóstica. Olha, irmãos, alguém pode dizer assim, isso acabou lá, essa doutrina gnóstica acabou lá. Vou usar essa expressão, a organização gnóstica até pode ter acabado lá no início. Mas assim que eu tenho visto muitos crentes da mensagem gnóstico, né? Que não crê mais que o corpo físico do Senhor Jesus Cristo existe, que virou uma fumacinha e simplesmente desapareceu, que não tem uma Jerusalém física, que é tudo espiritual. Eu vi até um pastor dizendo que as 12 portas são as 12 tribos de Israel, né? São 144 mil côvados, são 144 mil, enfim, levando tudo para o lado espiritual. Eu sei também que há uma Jerusalém espiritual, tanto que Apocalipse, quando nós lemos, nós somos conscientes que aparece duas Jerusalém. Uma ataviada como esposa, a Jerusalém espiritual, e logo depois uma que tem medidas, altura, comprimento, larguras, né? Então eu vejo que a organização gnóstica passou, mas a gente vê que os espíritos gnósticos ainda parece que imperam, ainda continuam a operar no meio do povo, né? Então, esta é a razão que João aqui cita essa palavra aqui, anticristo, e direciona o que era esse anticristo. Agora eu quero ler aqui alguns parágrafos para os irmãos. Os irmãos aqui também tem um respaldo, uma autoridade profética, né? Aqui na era de Éfeso, na página 67, o profeta diz assim, João sabia deles. Agora o profeta vai começar a citar a escritura que eu li. João sabia deles também,
Porque disse em 1 João capítulo 4, versículo 1, já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Esse espírito anticristo já estava se infiltrando na igreja. Então eu quero que os irmãos pensem bem nisso aqui, esse aqui é o ponto. O falso profeta e a besta são dois indivíduos. Anticristo é um espírito. Os irmãos conseguem separar isso? Os irmãos conseguem parar um pouquinho, pensar e guardar isso no entendimento de vocês? Falso profeta e a besta, Satanás encarnado em dois indivíduos. Tá certo assim? E anticristo é um espírito que opera. Tá? Esse é o ponto que eu quero que os irmãos prestem bem atenção. Tá? Então vamos lá de novo. Esse espírito anticristo já estava se infiltrando na igreja e o estava fazendo ao ir contra a palavra. Ora, aqui está onde tudo isto começou, bem aqui na primeira era da igreja. E eles já estavam negando a palavra, estabelecendo seus próprios credos e filosofias em lugar dela. Isto é anticristo. Quando nós colocamos credos, quando nós colocamos filosofia no lugar da palavra, isto é anticristo. Eu não preciso nem ser o homem lá do pecado, filho da perdição, para que o espírito anticristo esteja em mim. Eu posso ter o espírito anticristo desde que eu coloque os meus próprios credos e coloque também filosofias ao invés de colocar a palavra, né? Isso vai me caracterizar como um anticristo. Pois Jesus é a palavra. Ser antipalavra é ser anti-Jesus. Ser antipalavra é ser anticristo. Então, o que é um anticristo? É um antipalavra, né? Aquele que não consegue ficar com a palavra. Porque o Espírito e a palavra são um. Se você é antipalavra, você terá que ser anticristo. Então, esse título aqui do anticristo, a irmã que nos fez a pergunta, esse espírito anticristo, ele não está apenas identificando a besta ou falso profeta. Qualquer pessoa pode ser acometido, qualquer ministro pode ser acometido desse espírito, desde que ele seja antipalavra, e não em tudo, em pontos. O profeta diz, você terá que ser anticristo. E se isto começou na primeira igreja, terá que crescer até o fim, quando assume o controle. Claro, esse mesmo espírito vai se fortalecendo até chegar ao seu ápice, né? Como lá os profetas vieram até chegar a Jesus Cristo, o ápice, né? É uma imitação. E isto é exatamente o que você verá à medida que cobrimos todas as eras. Isto começa bem pequeno na era de Éfeso e cresce a cada era até que o sistema antipalavra e anticristo assume totalmente o controle. Então começa devagarzinho, né? Começa devagarzinho até se fortalecer e tomar o controle completo, né? Lá no Conselho de Nicéia. Toma o controle e a infabilidade da palavra é repudiada pelos falsos apóstolos da falsa igreja, né? Aquela ascensão, aquela, como é que eles usam a palavra? Que a continuação, eu me esqueci da palavra correta que o profeta coloca, né? Mas a continuação apostólica, né? Eu lembrei aqui, a sucessão apostólica, né? Então que eles creem que a sucessão apostólica do Pedro foi o primeiro papa, o segundo papa, o terceiro papa e assim vai, né? Então, quando esse espírito tomou conta, então vem agora esses falsos apóstolos, né? Ungidos com o espírito anticristo e estabelece essa falsa igreja. Agora, é fácil obter uma impressão errada acerca do que estamos falando, porque estou enfatizando tanto isto. Poderia soar em você como se esse espírito antipalavra e anticristo fosse um completo repúdio à palavra, uma negação da Bíblia, culminando com sua rejeição. Não, Senhor, não é isto. O que está em Apocalipse 22, 18 e 19, porque eu testifico todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, e que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras deste livro, dessa profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que está escrita nesse livro. É a mudança de até mesmo uma única palavra, tirada ou acrescentada a ela. É a artimanha original de Satanás
no jardim do Éden. Ele apenas acrescentou uma pequena palavra ao que Deus dissera. Foi o suficiente, trouxe morte, destruição. E Éfeso foi exatamente o mesmo. Apenas uma palavra acrescentada, apenas uma palavra retirada, e o espírito anti-palavra, o anticristo, começou a florescer. Então, quando se fala de anticristo, não é anti-religião. Então, por isso que o profeta sempre dizia, comunismo não é o anticristo, porque o anticristo não é anti-religião. Pelo contrário, o espírito anticristo ele é muito religioso. Ele apenas acrescenta ou tira pequenas partes. Estou sempre advertindo os irmãos que me ouvem. Irmãos, vamos ser vigilantes, vamos vigiar, vamos cuidar, né, com os acrescentos. Mas poderíamos acrescentar essa parte, mas se colocar o A lá fica, se tirar o A fica Abraão, se colocar o A fica Abraão, se tirar fica... Estou sempre advertindo os irmãos, vigiem, não caia nessa cilada. Não se acrescenta nada da Bíblia, não se tira nada da Bíblia. Deus fez assim, como o Pierre dizia, o profeta assinou embaixo, Deus fez assim, e assim que Deus gosta, e assim que tem que permanecer, ninguém pode mudar isso. Então, não sei se vocês compreenderam até aqui, né, que na verdade, quando se fala assim, anticristo, antipalavra, está se referindo-se a um espírito que pode acometer qualquer pessoa. Deixa eu ler mais um parágrafo aqui, na mesma era de Efésios aqui, ou melhor, na era de Pérgamo. Na era de Pérgamo, na página 172 aqui, 172 era de Pérgamo. Olha como é que o profeta diz aqui para nós aqui, na era de Pérgamo. Ele diz assim, para aqui bem curtinho, o profeta diz assim, 172, bem aqui em cima. Literalmente, uma doutrina é assim hoje. Bispos ainda alegam ter o poder para controlar homens e lidar com eles como eles desejam, e colocando-os no ministério, onde eles assim o querem. Eu não sei se isso aqui é mera coincidência, mas parece que às vezes se encontra isso aqui também no povo da mensagem, né? Alguns grandes homens se titulam bispos, né? E eles tomam a liderança, eles colocam homem aqui, eles tiram daqui, eles colocam lá, né? Então aquele que apraz, o que eles acham melhor, uma certa amizade, uma certa afeição, um certo parentesco. Então, né? Controle dos homens, né? Literalmente, uma doutrina é assim, é hoje. Bispo ainda alegam ter poder para controlar homens, né? Todo o poder de homem sobre homem é nicolaísmo, né? Diz o profeta. E liderar com eles como desejam, colocando-os no ministério onde eles assim querem. E isto nega a liderança do Espírito Santo, que disse, aparte-me a Barnabé e a Paulo para a obra que eu vos tenho chamado. Isto é antipalavra, isto é anticristão. Então, esse espírito anticristo pega desde do católico mais severo até o crente da mensagem, se ele não tiver uma vigilância, né? Esse espírito do anticristo. O que esse espírito anticristo ele é? O espírito anticristo, irmãos, eu quero ler aqui para os irmãos da mensagem, como eu disse aqui, o espírito anticristo não é um espírito anti-religião, ou um espírito contra a religião, né? Então eu tiro essa ideia. O espírito anticristo não estava nem operando na Roma pagã, que matava os cristãos por ser cristão, por perseguir os cristãos. Lá era o espírito paganismo, né? Esqueçam. Esse espírito anti-palavra, anticristão, anticristo, ele começa a se manifestar a partir, então, da divulgação do Evangelho de Jesus Cristo, porque agora, como eu disse no culto antes, Satanás não tem nada, né? Ele fica sempre esperando um avivamento de Deus para poder fazer a sua cópia barata e suja, né? Satanás nunca teve nada. Ele espera Deus primeiro fazer, e a partir do que Deus faz, então ele faz uma personificação, uma cópia barata, né? Então Deus inicia a sua verdadeira igreja no dia de Pentecostes, né, com o derramamento do Espírito Santo. Logo vem o diabo e faz uma cópia, a sua igreja, a sua Eva também, né, como o profeta disse a mensagem, o Éden satânico, que a era de Laodiceia é a Eva de Satanás, né? Assim como a igreja do Senhor Jesus Cristo, a noiva de todas as eras, elas formam o corpo da noiva completa do Senhor Jesus Cristo. Também a era de Laodiceia que culmina, né,
encabeçada aqui por essa igreja que o profeta disse que era mais imunda quando ele viu na visão, guiado por uma bruxa, né? O profeta mostrou que aquilo era o sistema jezabelismo, né? A igreja da América sendo dirigida por uma bruxa, né? Que nós temos 2 vezes elas aparecendo, né? A igreja da América, tipo o protestante, sendo guiado pelo catolicismo, aquela bruxa que ia na frente, né? Então, quando a igreja do Senhor Jesus Cristo entra em cena, então entra em cena o espírito anticristo, que agora o diabo tem do que copiar. Enquanto era paganismo lá, era só mata crente, vamos matar, vamos acabar com o movimento. Não conseguimos acabar com o movimento, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma cópia e vamos trazer o povo para nós. Gente, isso é muito claro, né? Então, o que nós compreendemos? Anticristo, o anticristo não é uma pessoa, não é um indivíduo. O anticristo é um espírito que unge a indivíduos, né? Não propriamente aqui a profecia de Apocalipse, da besta e do falso profeta, que se refere-se a 2 indivíduos específicos, né? Quando se fala do espírito anticristo, o anticristão, está se referindo a um espírito de organização. E para não ficar aqui nas minhas palavras, eu vou ler aqui 3 parágrafos da mensagem, as 5 identificações definidas da verdadeira igreja de Deus vivo. Eu vou começar aqui no parágrafo 33, os irmãos estão anotando aí, tá? E se os irmãos tiver perguntas aí, irmãos, os irmãos podem fazerem, que a gente, se tiver no alcance, nós vamos responder. Se não, vamos orar e aguardar na resposta de Deus, né? 33. Agora, Cristo é a cabeça Cristo é a cabeça deste reino messiânico. E não se pode organizar um reino do qual Cristo é a cabeça. Não se pode denominar um reino do qual Cristo é a cabeça, porque Cristo é o rei. E não se pode tomar a intelectualidade de um homem fazer uma organização o qual Cristo governará. Graças a Deus que é impossível. O reino messiânico não pode ter esse espírito anticristo, né? Espírito anticristão. Isso não pode se organizar. Isso é um organismo vivo, não uma organização morta. O profeta diz, qualquer associação, qualquer pessoa, qualquer grupo de homens que tenta organizar o reino de Deus está se conduzindo do modo ao contrário ao rei. E se estão se conduzindo de modo ao contrário ao rei, seria contra o rei. Assim, se é contra o rei, seria um anticristo. Parágrafo que esclarece aqui, né? Deus tem um reino, esse reino é o Senhor Jesus Cristo que governa, ele é o rei. Esse reino é um organismo, não é uma organização, e não tem como querer organizar isso. Qualquer organização que vem numa imitação como isso, o profeta diz aqui, está contra o rei, isso é um espírito anticristão, é um espírito anticristo. Isso é um tanto rude, diz o profeta. Se eu tivesse só um pouco mais de voz, nós explicaríamos isto. É um anticristo, e se vocês forem pacientes comigo por alguns minutos, provarei isto. Um espírito anticristo tenta tomar um povo, chamá-los de organização, para a organização, reunindo-os em uma organização. E o que nunca foi a vontade de Deus. As pessoas sempre têm reclamado de mim, porque critico tão severamente as organizações. Não é o povo ali que estou criticando, é aquele espírito dominante, que é o espírito anticristo, que faz as pessoas pensarem, nós somos o povo, né? Nós somos o povo, nós somos um povo só. Bom, no parágrafo também 56, também da mesma mensagem, o profeta também segue dizendo assim, só que nós temos aqui a estaca cravada pelo profeta, né? E lembre-se, ele foi chamado de mistério. Perdão, lembre-se, ela foi chamada de mistério. Babilônia. Sabemos que essa é a Igreja Católica, mas note, ela é a mãe de meretrizes. Que é uma meretriz? É a mesma coisa que ela é uma prostituta. Agora, de onde vieram essas organizações? Aí está a mãe delas. Isto é o que elas são para começar. Então você diz, este é o anticristo? Isto é verdade. Então, se isto é anticristo, então o que me diz de suas organizações? Do mesmo modo que a meretriz e a prostituta são, a mesma coisa, cometendo adultério, cometendo fornicação, aceitando coisas falsas por causa da mente e intelecto do homem, como a Bíblia diz, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, isto é,
o que se chama a igreja hoje, o qual é contra o reino de Deus. Então, todo espírito de organização, não as pessoas, como diz o profeta, né? Porque o profeta está pregando contra o sistema e Deus está tirando eleitos lá de dentro ainda, né? Nós não sabemos como está a pescaria, né? Então, assim, não as pessoas, mas o espírito de organização, como ele vem, como ele soa, esse espírito de organização, esse é o espírito do anticristo, não é o espírito anti-religião. E aqui também no parágrafo 60. Toda vez que você vir uma organização, somente lembre-se, anticristo, né? Está escrito por cima dela, aqui está na Bíblia. Isso está tão claro quanto eu saiba lê-la. Eu tenho muitos amigos preciosos sentados aqui que pertencem a uma organização. Eu não digo que vocês são anticristo. Não estou chamando-os disso. Mas por trás da coisa toda. E parece que o diabo torceu isso de tal maneira que você tem de ter algo assim, ou nem mesmo ou deixarão você pregar, né? Nem o deixarão pregar. Então, claro, quando esse espírito de organização toma conta, né? Então, né, se você crê diferente, você não prega, enfim, todas essas coisas que a gente conhece que acontecem no sistema denominacional, no sistema de organização, seja lá nas denominações, seja muitas vezes entre o povo da mensagem, né? É só aqui com nós, é nós que temos, tem que ser consagrado pelo fulano, agora todo mundo tem que ser batizado só pelo ciclano, se não for ordenado pelo fulano, não vale a tua ordenação de pastor. Enfim, né, a gente conhece esse espírito que vai se espalhando, né? Também aqui no parágrafo 170 também, já aqui no finalzinho da mensagem, também 170, da mesma mensagem, sem identificação, 170 o profeta diz assim, agora deixe-me sufocá-lo um pouco, e você não pode ser membro a não ser que Deus o tenha chamado para ser membro. Agora, quão alegre você deveria estar por isso, porque você foi predestinado antes da fundação do mundo. Seu nome, seus nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro. O livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Isso é a Bíblia. A Bíblia diz, o anticristo, as organizações, a Igreja Católica com o resto das organizações enganará a todos sobre a face da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo. Eu sei que essa parte aqui fica bem clara para os irmãos, né? Então, irmãos, como eu sempre digo, né? Aqui eu poderia dizer para os irmãos, poderia dizer qualquer semelhança seria mera coincidência, né? Como a gente vê, como que esse espírito vai se infiltrando, né? Entre o povo da mensagem, e daqui um pouquinho esse espírito anticristão, ele entra tão sorrateiro que a pessoa nem se apercebe. Olha como é que o profeta diz que ele se infiltra. Eu vou ler aqui para os irmãos, na página 72. Olha como é que o profeta diz que esse espírito se infiltra. E outra coisa, o diabo é tão sorrateiro, deixa eu dizer aqui para vocês, o diabo é tão sorrateiro, que ele pega pessoas honestas, sinceras, né, pessoas que estão desejando a verdade, que querem a verdade, pessoas que querem fazer a coisa certa, e ele pega as pessoas pela sinceridade, né? Satanás é bem daquele tipo, eu não posso te vencer, mas junto-te a ti. Como eu disse, né, não conseguiu vencer a igreja com o paganismo, então ele vem com o novoísmo, né? Com o espírito anticristo, espírito de organização, né? Então ele vem com esse espírito. E aí o profeta mostra aqui como que esse espírito anticristo, não sei se vocês estão me entendendo, né? Não sei se eu estou fazendo claro, né? Aqui para responder a pergunta da irmã, uma coisa é a besta e o falso profeta. Esses dois personagens sendo anunciados em Apocalipse, são dois personagens, são duas pessoas, porque são lançados ao lago de fogo os dois, e os dois são atormentados, então são duas pessoas. Já quando se trata de anticristo, está se referindo-se a um espírito que pode pegar a todos, inclusive os crentes da mensagem, se não vigiarem. Olha como é que ele vem. Na página 72, na era de Éfeso, o profeta diz assim, mas como sempre as pessoas não prestam atenção à advertência de Deus, esse fogo de avivamento edificado sob a sagrada palavra é tão maravilhoso, e a manifestação do Espírito tão abençoado. Então, claro, eu vou repetir aqui de novo.
né, para que os irmãos peguem aqui o que eu estou falando, né? O diabo não tem nada. O que ele precisa? Ele precisa de algo que Deus faça para que ele possa personificar. Então, o que Deus faz aqui? Deus vem, diz assim, mas como sempre as pessoas não prestam atenção à advertência de Deus. Esse fogo de avivamento, edificado sobre a palavra, sobre a sagrada palavra, é tão maravilhoso. E a manifestação do Espírito tão abençoada, que um pequeno temor se insinua. E um sussurro no coração diz, né? Pequeno temor, é como se fosse temor, insinua. E um pequeno sussurro no coração diz, como podemos proteger essa verdade que temos? Agora nós temos a verdade, agora nós temos a revelação. Eu estava conversando com um irmão outro dia, e esse irmão me falando, né, a respeito de um certo movimento que eles tinham descoberto, que agora era o movimento correto, o movimento da noiva, e ele faceiro, ele diz, eu estive lá entre os irmãos, e os irmãos já disseram lá, que se alguém aqui no Brasil tiver que entrar, vai ter que entrar por nós, né, porque nós temos agora nós temos o movimento correto, nós temos agora a verdadeira revelação. Olha o que acontece, né, um pequeno temor se insinua, e um sussurro no coração diz, como podemos proteger essa verdade que temos? E o que podemos fazer para ter esse avivamento, para que esse avivamento possa continuar? E aí, quando o espírito anticristo entra e sussurra. Olhe, vocês têm a verdade. Agora cuide que ela não se perca. Organizem e estabeleçam credos. Vocês veem como é que esse espírito anticristo ele opera? Ele vem dentro de um avivamento que Deus traz da sua palavra, né? Não seja qual for o avivamento, né? Que as pessoas queiram, né, citarem, né? Mas temos avivamento agora da mensagem, descobrimos tal e tal coisa, agora descobrimos isso, então agora nós temos uma verdade, agora nós somos o grupo, agora nós somos o povo, nós é que temos, nós que somos. Esse espírito vem, como diz o profeta aqui, né? Ele vem, deixa eu pegar bem a palavra certinha aqui, com temor e vem sussurrando. E logo ele chega no coração da pessoa e diz, organizem-se, estabeleça o credo daquilo que vocês creem, ponha isso no manual eclesiástico, ou se organizem, guarde isso. Né? Como já vimos grupos, né? Não nos coloca na internet, agora é só para nós somos a noiva, quem só vai assistir agora aqui, quem é a noiva, enfim, né? Esse espírito anticristo ele é sorrateiro, ele sabe como vir, ele sabe como atuar, né, no meio do povo. Então, irmãos, eu não sei se essa parte aqui ficou clara para os irmãos, a respeito da diferença entre besta, falso profeta e anticristo, né? Se vocês estão assistindo, quiserem aí confirmar sim ou não, o pastor ficou claro, para mim não ficou claro, né? O pastor pode, ou tiver alguma pergunta, né? Fique à vontade, nosso chat aqui está aberto para você fazer a pergunta que você deseja, né? Então aqui eu vou seguir aqui para a segunda parte, para responder a pergunta da irmã. Tem um pouquinho de areia aqui no nosso relógio ainda. Eu vou dizer assim para os irmãos compreenderem. Tem pregado no tabernáculo também algumas vezes. Que Deus tem um padrão de fazer as coisas, por quanto sou Deus e não mudo. Né? Esse é o motivo que vocês não são, filhos de Israel, vocês não são consumidos. Está lá no Velho Testamento e também temos na Escritura no Novo Testamento, né? Duas coisas que Deus não pode fazer, Deus não pode mentir, Deus não pode mudar. E querendo Deus mostrar a imutabilidade do seu conselho, o conselho de Deus é imutável, Deus não muda o seu conselho, né? Deus não muda o seu padrão, a sua forma de fazer as coisas. Então, porque Deus tem um modelo. E eu dei uma explicação esse dia para os irmãos como a ciência ela vai através de acompanhamento e pesquisa. Aí eu dei um exemplo simples aqui para os irmãos naquela ocasião, eu disse, por exemplo, assim, você tem, no primeiro mês, você tem chuva na primeira semana de dezembro. Você chega no outro ano, chuva de novo na primeira semana de dezembro.
E vai no terceiro ano, a ciência vai acompanhando. Depois de um tempo, alguém vai fazer um boletim oficial, vai colocar lá no diário oficial lá da ciência, que primeira semana de dezembro é a semana chuvosa. É o período de chuva, porque eles acompanharam um padrão que vai acontecendo todos os anos. Apesar que a natureza, uma hora, a ciência ela não é exata, ela vai mudando, né? A ciência nunca é exata, ela vai sempre mudando. Ela vai acompanhando, porque o profeta também fala que a ciência acompanha a fé. Ela está sempre mudando. Agora Deus não muda. O padrão de Deus, a fé é progressista. Deus vai dando mais luz. Mas o padrão que Deus tem segue sempre o mesmo. Por exemplo, se o Jeová não fala coisa alguma, sem primeiro revelar seu segredo aos seus servos profetas. É um padrão, Deus não muda. Toda vez que Deus tem que trazer um mistério, um segredo, ele vai revelar aos seus servos profetas. Toda vez que Deus tem uma dispensação, uma era, Deus vai trazer um mensageiro para trazer uma palavra para aquela dispensação, né? Então esse é o padrão. Se nós quisermos entender a respeito da segunda vinda de Cristo, nós temos que entender primeiro a respeito da primeira. Quando nós olhamos para a primeira vinda ela é um padrão do que seria a segunda. Então como é que eu vejo? Isso aqui é minha pequena visão. Eu vejo Satanás sempre fazendo oposição a Deus em tudo. Por exemplo, assim, uma vez eu preguei para os irmãos que quando Satanás enfrentou a Jesus ali no Monte da Tentação, era unção contra unção. Então era a unção de Satanás contra a unção de Cristo, a unção de Cristo era maior, venceu a Satanás. A Bíblia diz que ele era um querubim ungido e fala que Jesus Cristo foi ungido com óleo de gozo mais do que todos os seus companheiros, né? Então, a unção de Cristo é maior venceu. Quando o Senhor Jesus Cristo veio morrer por nós, ele veio com o sangue de Deus, para combater o sangue do pecado. O sangue de Cristo vence o sangue do pecado. Nós temos em Apocalipse 4 cavaleiros que vêm trazendo engano, e nós temos a parte de Deus 4 criaturas viventes que vêm revelando o engano de Satanás. Vem e vê. Então está chamando para mostrar para as pessoas, né? Vem e vê, né? Olhem o que está acontecendo. Nós temos a verdadeira igreja, como eu falei aqui, a igreja de Pentecostes. Depois, logo em seguida, entrou a falsa igreja para combater a verdadeira igreja. Nós temos o profeta falando também a respeito da verdadeira vinha e da falsa vinha que se entrelaçaram. Então, se nós pegarmos aqui esses gêmeos aqui, você vai ter esses gêmeos na Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. O profeta diz, a falsa vinha começou lá no Éden, junto com a verdadeira vinha, e elas se entrelaçaram e elas vão até o final, até a separação, uma ir para o fogo e a outra ir para a vida eterna, né? Então, na primeira vinda, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos um ungido, Cristo, ou melhor, nós tínhamos o ungido que era Cristo, o Cristo, né? Nós tínhamos esse ungido, esse homem, Jesus Cristo, o homem, ungido com toda a plenitude. De contraponto, Satanás também tinha um homem preparado para fazer frente. Nós tínhamos o quê? No Evangelho de São João, capítulo 13, que o profeta também nos diz para nós que o 13 é o número da nação dos Estados Unidos, é o número do capítulo da besta, né? O número 13 aponta para a besta. E nesse período, o diabo se encarna em um homem, né? Quando chega naquele período ali, o Senhor Jesus já está quase indo para o Calvário, o Espírito Santo já está quase o deixando, né? O Espírito Santo está saindo, e o Espírito Santo já está descendo, se encarna no seu homem. E nós temos a escritura ali, né? E tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão que traísse. E quando Jesus se refere a Judas naquela noite ali, ele diz assim, que um iria lhe trair, e ele não diz, e esse um está endemoniado, né? Esse um tem um espírito, esse um é o diabo, né? Jesus referiu ele no artigo definido, o diabo, não um diabo, né? O diabo, porque o diabo estava encarnado naquele homem, né? Para fazer frente ao Cristo, né? Para o sacrifício. Embora o dragão estava por trás desse homem, né? Mas o homem de Satanás, para aquele momento, tinha que ser religioso. Então, o que nós temos aqui? Eu não sei, irmã, alguém está falando que se nós tivemos algum problema com a live aqui. Não sei se deu algum problema. Irmãos, eu creio que... Deixa eu falar aqui uma coisa. Eu creio que
o que nós estamos falando aqui vai ficar gravado. Se nós tivermos alguma parte que cortou aqui da internet, eu gostaria que os irmãos depois assistissem, então, que eu creio que vai ficar gravado. Se tu puder desligar esse teu celular, vamos deixar só os dois, para nós não ocuparmos muita internet, e para a gente não ter problema, tá? Desliga esse aí também. Ficamos só com os dois aqui, o meu está desligado aqui, para a gente não ter mais interrupção, né? Então, peço para os irmãos, nos perdoe aqui, alguma coisa na transmissão aconteceu, se alguma coisa foi cortada e você não pegou, então eu peço que os irmãos depois voltem e assistam outra vez, né? Bom, se ficou gravado. Embora o dragão, a Roma, estivesse por trás desse homem de Satanás, esse homem religioso, né? Embora a Roma pagã estivesse por trás, né, aquele espírito para crucificar Jesus Cristo, mas ainda assim, esse homem era religioso. Quero ler aqui uma outra escritura com vocês, Apocalipse capítulo 12, só para mostrar isso aqui para os irmãos, exatamente o que nós estamos falando. Né? O dragão estava por trás, Roma, mas o homem ungido era um homem religioso. Havia parte política por trás, Roma, o dragão sempre por trás, mas aqui estava um homem ungido. Então, Apocalipse capítulo 12, assim, apareceu uma grande maravilha no céu, uma mulher vestida com o sol, com a lua debaixo de seus pés, e sobre a sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. E ela estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo para dar à luz. O profeta nos diz que essa mulher aqui, ela é Israel, essa que estava com a lua debaixo de seus pés, um tipo da lei, e o sol sobre a sua cabeça, um tipo da graça, né, que já estava sobre ela. Essas 12 estrelas aqui eram os 12 patriarcas e os 12 apóstolos. E ela estava grávida, gritando com dores de parto, sofrendo para dar à luz, para trazer o Cristo, né? E apareceu outro sinal no céu, eis um grande dragão vermelho, tendo 7 cabeças, 10 chifres e 7 coroas sobre a sua cabeça, Roma, né? E a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que estava pronta para dar à luz, para devorar o filho dela, assim que nascer. E ela deu à luz a um filho, homem, que há de governar todas as nações com um cetro de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono. Então a gente sabe que uma Roma tentou matar o seu Jesus Cristo desde lá de seu nascimento, lá com Herodes, matando as crianças, né? Amém, graças a Deus. Vou continuar aqui um pouquinho mais aqui. Então, irmãos, aqui o ponto, para responder a pergunta da nossa irmã. Eu creio que a irmã que fez a pergunta é a irmã Ceissa, né? Que fez essa pergunta. Tá. Então, nos primeiros 3 anos e meio da última semana de Daniel, o que nós temos ali? Eu ensinei isso aqui no tabernáculo há pouco tempo. Nós temos ali um homem que foi ungido para fazer o contraponto a um único homem também ungido por Satanás. Nós tivemos ali o Senhor Jesus Cristo, a plenitude, a unção sobre ele, e logo nós tínhamos ali em contraponto Judas, também ungido com Satanás, né, para aquele propósito. E aí, irmãos, tem uma mensagem aqui, Divindade Explicada, só que essa mensagem aqui, ela não tem a tradução dela em português, é uma outra Divindade Explicada que nós temos, que ela não foi traduzida ainda. Essa aqui foi pregada 19 de janeiro de 1961, não é a mesma Divindade Explicada que nós temos. Então aqui vê os passos do Senhor Jesus Cristo aqui. Mombrano fala assim, o Espírito de Deus como uma pomba desceu, e uma voz do céu, que estava acima dele, dizendo, este é meu amado Filho, em quem tenho prazer de habitar. Na verdade, a tradução correta, eles têm o verbo antes do advérbio, como todos os estrangeiros é. Este é meu Filho amado, a quem tenho prazer de habitar. Ou, quem tenho prazer de habitar, em quem tenho o prazer de habitar. Isto era Deus entrando em Cristo. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então a primeira coisa que nós temos aqui, o Espírito Santo descendo em plenitude no Senhor Jesus Cristo no batismo ali do Jordão. E depois nós temos aqui na mensagem de adoção, o profeta mostrando quando é que esse Espírito lhe deixa, né? Então por que esse homem aqui, Judas, ele recebe o Espírito de Satanás? 91, o profeta dizia, no jardim do Getsêmani, a unção o deixou. Então, como a unção o deixou,
Agora o Espírito sai, o Espírito Santo tem que sair dele para ele poder morrer. Então agora como o Espírito Santo sobe, o Espírito de Satanás desce, né? Como acontece aqui no final. Aconteceu lá no início. No jardim de Getsêmani, a unção o deixou, você sabe? Ele teve que morrer como pecador. Ele morreu como pecador, você sabia disso? Não os seus pecados, mas os meus e os teus. Foi aí que aquele amor entrou. Como ele tomou o meu. Oh, aleluia. Como ele tomou o meu. O profeta disse aqui na mensagem, adoção, segunda parte, né? E também na mensagem ao nascer do sol, no parágrafo 160, o profeta também confirma a mesma coisa, né? Deus olhou sobre o corpo, pois o Espírito lhe havia deixado no jardim do Getsêmani, porque tinha que morrer como um homem. Então ali, o Espírito Santo desce sobre o Rio Jordão e o Espírito Santo é tirado dele no jardim de Getsêmani. Então quando isso acontece, o Espírito de Satanás, né, desce, se encara completamente em plenitude também no seu homem, e ele vem então e vai ali e entrega Jesus com um beijo, né? Como diz a Bíblia, com um beijo, Jesus foi traído, aí que desce Satanás. Então o que era isso? Era um homem ungido da parte de Deus, né, ou ungido, e um homem ungido por Satanás. Agora, quando nós chegamos aqui no final, nos últimos 3 anos e meio da última semana da 70ª semana de Daniel, que é o período da tribulação, o que Deus faz? Deus envia 2 ungidos. Quem são esses 2 ungidos? Moisés e Elias. Lá nos primeiros 3 anos e meio foi um ungido. Aqui Deus envia 2 ungidos, Moisés e Elias. Para quê e por quê? Porque aqui nós teríamos também 2 personagens da parte de Satanás. Segundo a escritura que eu acabei de ler para os irmãos aqui no início, nós teríamos a besta e o falso profeta. E a Bíblia foi bem clara dizer que era os 2, falando de duas personalidades, né? Então nós temos a besta e o falso profeta, 2 ungidos de Satanás. Então também nós teríamos aqui 2 ungidos da parte de Deus, Moisés e Elias. Como eu falei, sempre foi aquele contraponto, 4 contra 4, sangue contra sangue, unção contra unção, sempre assim. Lá quando foi Lúcifer lutou com o anjo, Deus ungiu a Miguel, o príncipe, para lutar, né? Sempre de contraponto. É claro, né? Esses 2 ungidos por Satanás, um que vem de Roma e outro que vem dos Estados Unidos, né? Esse tema aqui nós vamos entrar em outra ocasião aqui para nós. Daqui a pouco eu já tenho que encerrar aqui, a minha areia está acabando. Só para meter aqui escrituras, né? Quero ler aqui rapidamente com os irmãos 3 escrituras aqui e logo já vou estar encerrando. Moisés e Elias fazendo contraponto à besta e o falso profeta. Eles fazem guerra, porque a besta faz guerra a eles, né? Contraponto. Então nós temos aqui a escritura que eu já li com os irmãos em vários cultos que eu estava pregando agora sobre esse tema aqui. Zacarias capítulo 4, versículo 14. Aqui o Zacarias querendo saber quem eram aquelas 2 oliveiras que ele tinha visto que estava diante do trono de Deus, né? Simbolizando aqueles 2 querubins que estão ali no lugar santíssimo. E aí vem aqui a resposta. Então ele disse, esses são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Por que eles estão diante do Senhor? Porque quando você vê a arca da aliança, você vai ver que ali tem 2 querubins que estão diante da arca, com a asa encostada uma na outra, em representação, um olhando para o outro e sobre o propiciatório. Então, ali estão diante da face ou da presença do Senhor, ou do Deus de toda a terra, o Senhor de toda a terra, né? Então, porque eles são os únicos que estão nesse momento na 7ª dimensão. O Senhor Jesus Cristo é o único que está glorificado, e Moisés e Elias estão ali na 7ª dimensão, não num corpo glorificado, no seu velho corpo, porém, como se eles estivessem congelados naquela mesma idade quando eles partiram. Então, estão lá diante da face do Senhor de toda a terra. E a Bíblia aqui em Apocalipse confirma exatamente, né, em Apocalipse capítulo 11, do 1 ao 4, confirma que realmente, né, do versículo 3, eu darei poder às minhas 2 testemunhas, eles profetizarão por 1260 dias, 3 anos e meio, vestidos de saco de crina. E esses são as 2 oliveiras, os 2 candelabros que ficam diante do Deus
de toda a terra. Então aqui Apocalipse só confirma o que Zacarias disse, né? Então, o que acontece? Moisés e Elias são os primeiros seres humanos além do Senhor Jesus Cristo, são os primeiros que vão e inauguram a sétima dimensão, né? Colocar assim, eles dão uma inaugurada na sétima dimensão. Antes de nós irmos para a ceia das bodas, para a sétima dimensão, encontrar Jesus, Moisés e Elias, eles vão antes, eles inauguram aquele lugar, né? A presença de dois mortais, de dois nascidos de mulher de poucos dias, cheio de dores e sabores, nascido pela via secundária, não pela via correta. Então são os primeiros que vão lá e inauguram a sétima dimensão. E nós sabemos que a sétima dimensão é o destino do crente após o rapto. Bom, aí quando nós chegamos aqui, deu volta à escritura que eu li, em Apocalipse capítulo 19, e versículo 20, nós vamos ler aqui, 19 e 20. Diz assim, 19 e 20. E a besta foi tomada com ele, o falso profeta que opera milagre diante dele, com os quais enganava os que receberam a marca da besta e os que adoravam a sua imagem, e esses dois foram lançados vivos no lago de fogo, queimando com enxofre. Quando é que eles são lançados no lago de fogo vivo? Isso aqui não é lá na batalha de Gog e Magog. Eles são lançados depois da batalha do Armagedon. São os primeiros que também, vemos paralelo? São os primeiros que também vão inaugurar o lago de fogo. Quando Satanás é atirado no lago de fogo, no capítulo 20, né? Capítulo 20, versículo 10, que diz que o diabo que os enganava foi lançar o lago de fogo, enxofre, onde estão o falso profeta e a besta que já estavam lá, desde lá da batalha do Armagedon. Enquanto Satanás está preso 1000 anos, a besta e o falso profeta já estão em tormento no lago de fogo. Olha, eu imagino a quantidade de coisas que esses dois indivíduos fizeram, ao ponto de Deus sentenciar eles com uma sentença, vou dizer assim, maior que a dos demais, né? Porque não se vê mais ninguém para o lago de fogo no período do milênio. Se vê todos que vão para o lago de fogo após o milênio, até o próprio Satanás, né? Mas esses dois indivíduos aqui, né? Eles operaram tanto para o reino de Satanás, fizeram guerra aos dois grandes profetas de Deus, né? Os mataram, e todas as coisas que fizeram, e Deus não deixou passar parado. Quando o Senhor vem na batalha do Armagedon, o Senhor os vence na batalha do Armagedon, né? Só para não ficar aqui nas minhas palavras, quer ver, irmãos, como é exatamente isso? E eu vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunindo para guerrear contra aquele que está sentado sobre o cavalo e contra seu exército, que é Armagedon. E a besta foi tomada, e com ele o falso profeta, que operava milagres diante deles, com os quais enganava os que receberam a marca da besta e os que adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo, queimando com enxofre. Então, minha irmã que nos fez a pergunta, né? Eu creio que isso aqui responde, né? A pergunta da nossa irmã, nessa ocasião aqui. A minha areia acabou de acabar ali agora. Então, eu creio que isso responde aqui a pergunta da irmã. Como Deus, nesse tempo, por que Deus tem dois ungidos, né, nesse período da última parte da última semana de Daniel? Porque também Satanás teria dois ungidos, né, para essa batalha. Assim como Deus tem Moisés e Elias, Satanás tem a besta e o falso profeta. Os irmãos notarem, a besta veio um pouquinho mais, assim, o lado político, trazendo mais, assim, a parte política, né? Sabe que o Vaticano hoje é um Estado, né? Opera politicamente, né? E esse que vem da América é mais protestante, já mais trazendo milagres, como diz aqui, né? Que operava milagres, como é que está escrito aqui? E a besta que foi tomada com ele, o falso profeta, que operava milagres diante dele, com os quais enganava. Sabe que o milagre engana, né? Coisa religiosa. Os que receberam a marca da besta, os que adoraram a sua imagem. E esses dois foram lançados vivos no lago de fogo. Que Deus continue abençoando a todos os irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo.
Eu vou ler o nome dos irmãos aqui que participaram conosco e a gente pede que perdão, alguma coisa aconteceu na nossa conexão. Talvez uma parte da live foi perdida, mas eu peço que os irmãos assistam outra vez e provavelmente vai estar ali, né? Eu não estou conseguindo aqui também me conectar. A nossa internet que está um pouco fraca hoje e eu não conseguimos manter aqui até o final, mas eu vou ler os nomes dos irmãos que estão aqui. Ministério Nascer do Sol de Canoas, né? A irmã Gessima Marilene, que tiveram conexão conosco, a irmã Josiele, também conexão conosco, Moscar, Deus abençoe Moscar em conexão, a irmã Tainá Vieira, Deus abençoe a irmã Tainá, a irmã Lu Santos, Deus abençoe, a irmã Ivone também, BSLD, Torres, Deus abençoe, a irmã Isabel Barreto lá de Canoas, a irmã Dete lá de Sapucaí do Sul, a irmã José Floriano com a sua esposa, a irmã Lena, ali de São Paulo, a irmã Ironita, ali também da cidade de Viamão, a irmã Odilca sempre aqui conosco, né? A irmã Elimara, juntamente com o irmão Josimária e toda a família também participando conosco. Nosso irmão Ed Delavec, irmão Edinho também, irmão João Luiz, irmão Daniel Borges, a irmã Zuleide, irmão Paulo Silva, ali de São Paulo, Guarujá. A irmã Elaine também, Deus abençoe a irmã Elaine. A Antônia Penteado, Deus abençoe também a nossa irmã aqui conosco. A irmã Lúcia Ignácio, ali de Jaguaruna. A irmã Geronia, nossa irmã Maria Geira, Deus abençoe a irmã Geira também. A irmã Valdete Freitas. E a irmã Ceiza, né? Vivemos os tempos finais. Hello, Deus abençoe a todos. Deus abençoe a irmã Ceiza. Eu creio que foi a irmã que nos fez a pergunta, né? A nossa irmã Keila lá, de Jataizinho também, Deus abençoe a irmã Keila. Também o Douglas também aqui, comunicando os irmãos aqui que havia acontecido um problema com a internet. A irmã Débora aqui também comunicando, né? Tivemos aqui um problema. Nós, os irmãos que estiveram assistindo conosco aqui, irmão Lauro também dando boa noite. Os irmãos repassem, irmãos, e reassistam para que vocês não percam o conteúdo. Eu creio que ficou todo ela gravado. E aqui os irmãos do Facebook que estiveram conosco, né? A irmã Noiva Eleita, né? Aqui o Trump é o ditador e anticristo, está ficando difícil de viver nos Estados Unidos. Então, irmã, como eu disse, né, o espírito anticristo pode ungir qualquer pessoa, né? Trump está fingindo que vai proteger a religião e a fé cristã. As pessoas poderão ser julgadas, vai fazer tipo uma inquisição. Como eu disse, né, irmã? O espírito engano, ele tem que trazer religião, né? Não pode ser anti-religião, né? Então tem que vir apoiando religião, colocando a religião como ponta de âncora, né? Porque é um engano, né? 40 mil pessoas de todas as denominações se reuniram nesse jubileu romano. Good bless aqui, nossa irmã, né? Deus abençoe. Nosso irmão Roberto Carlos Maciel também aqui, dando o seu glória a Deus. Então, mais uma vez, a gente pede perdão para os irmãos aqui. Nós tivemos esse problema na internet. Volte, irmãos, e assiste. Nosso conteúdo foi muito bom. Volte e assiste, né? Vai ser só mais uma horinha que você vai assistir. Você não perca a benção. Deus abençoe a todos. Senhor Jesus, obrigado por essa noite abençoada, por cada irmão que assistiu. Te peço que a tua bênção, a tua graça seja sobre nós. E o Senhor nos despeça desse momento, mas nunca da sua presença. Que a palavra falada aqui, Senhor, possa sair da minha boca aos ouvidos. O Senhor possa colocar do ouvido ao coração. E os teus filhos compreenderem o que foi dito nessa noite. No precioso nome de Jesus Cristo eu oro e te agradeço. Amém. Shalom, Deus abençoe a todos.